A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Você trouxe a sua Bíblia hoje? Você já leu em sua Bíblia sobre a mulher que queria a cura para sua filha? A mulher Ciro-fenícia? A Bíblia diz que ela clamou atrás de Jesus, pedindo ajuda para que o Senhor curasse sua filha, que estava tremendamente atormentada por um demônio. Não houve resposta de Jesus. Ela continuou seguindo ele até que seus discípulos ficaram envergonhados. E eles disseram: Mestre, por favor, podemos mandar essa mulher embora? Ela está clamando atrás de nós. E Jesus disse à mulher: O que você quer? Ela disse: Minha filha. O diabo está atormentando a minha filha. O diabo quer destruir minha filha. Jesus disse: Você sabe que não é certo dar o pão dos filhos aos cachorros? Ela disse: Mas os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa do mestre? Jesus disse: Uau! Grande é a sua fé. Então ele disse: Vá para casa, o demônio saiu da sua filha. Eu amo como Jesus ministrou a mulher. Ele disse: O demônio se foi. Ele não falou com o demônio, ele não disse: Diabo, vá! Ele disse: O demônio, falando com a mulher, ele disse: O demônio se foi da sua filha. Era tudo o que a mulher precisava. Era tudo o que ela queria. A fé dela agarrou a resposta. Ela queria algo de Jesus. Tudo o que ela precisava foi o que o mestre disse. Vocês conhecem as palavras de um homem nobre cujo filho estava morrendo? E ele foi até Jesus e falou com o mestre. E o Senhor disse: Vá para casa. O seu filho está bem. Então a Bíblia diz que o homem creu na palavra que Jesus tinha falado para ele e seguiu o seu caminho. O homem creu na palavra que Jesus tinha falado com ele e seguiu o seu caminho. No seu caminho, seus servos o encontraram e disseram: Boas novas, mestre!
o garoto está bem. Ele disse quando ele começou a melhorar, quando ele começou a ficar melhor. Disseram, ontem, a hora 7ª. E o homem percebeu que foi a mesma hora em que Jesus disse, o seu filho está bem. Na hora que Jesus disse, o garoto começou a melhorar. Aleluia. A fé sempre é um produto da nossa... Veja, não é maravilhoso? Nós temos ensinado sobre a consciência de Cristo, não é? Então a fé é sempre um produto da nossa consciência, da personalidade dele. Saber com quem estamos lidando. Saber com quem nós estamos lidando. Este conhecimento, esta consciência, é o que nos faz adorar a Deus de uma forma especial, porque reconhecemos a sua grandeza. O quão grande é Deus. Por um momento, vamos observar o homem Moisés. Deus falou com Moisés, sabe? O Egito era o maior império no mundo inteiro, naquele tempo. Ele dominava o mundo. O faraó do Egito era o poder daquele mundo. O faraó do Egito era o governador do mundo. O único governador do mundo. Pense nisso. E então, Jesus falou com Moisés e disse, eu quero que você vá até Faraó e diga a ele que deixe meu povo ir. Mas Deus não iria com Moisés e ia ficar do lado dele e dizer, ei, ouça ele. Então Moisés ia dizer a Faraó, Deus falou comigo, e Faraó iria dizer, onde está ele? Faraó tinha muitos deuses no palácio. O deus da água, o deus do sol, o deus da natalidade, o deus da fertilidade e o deus da irrigação. E todos os tipos de deuses, tinha todos. O deus da noite, o deus do dia e o deus da comida. Deus para tudo. Ele tinha todos eles. As suas imagens estavam por todo o palácio. E Moisés tinha crescido lá, então ele conhecia todos aqueles deuses. E eles tinham muitos sacerdotes. E aqui está Moisés, lá naquele deserto, com o seu Elohim, falando com ele. E ele diz, eu quero que você vá até o faraó e diga que deixe meu povo ir. Então Moisés diz, Deus, eles nem te conhecem. Eles não te conhecem, nunca ouviram sobre você antes. Eles têm vários deuses com nomes diferentes. Qual é o seu nome? Deus, quando eu chegar lá e me perguntarem quem te enviou, quem eu devo dizer que me enviou? Deus disse, diga a eles, eu sou o que sou. Derrie achar derrie. Diga a ele, o eu sou te enviou. Que nome! Por que ele não disse? Ele poderia ter dito, o Elohim te enviou. Poderia ter dito, Jeová te enviou. Ele não disse isso, Adonai te enviou. Como ele não disse nenhum desses? Ele disse, o eu sou. E ele disse, tudo bem? Deus disse, eu estarei contigo.
E Moisés foi até Faraó e disse: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir. Faraó disse: que Deus? Qual o nome dele? O Eu Sou. Eu sou? Ele achou engraçado. Ele disse: eu acho que você não está ocupado. Os hebreus estão há muito tempo livre. Ok. Agora vocês vão ter que achar a sua própria palha. Vão fazer tijolos sem palha. Vocês não estão ocupados. Moisés olhou para Faraó e disse: como você ousa, Deus do Egito? Arão, jogue o meu bordão. E ele colocou o bordão no chão. Arão disse: Faraó, você verá o poder de Deus. Então ele pôs o bordão no chão. E o bordão virou uma serpente. Ha! Faraó riu. Ele disse: chamem os mágicos. Chamaram eles, todos eles com seus bordões. Vários bordões. Mostrem a Moisés o que vocês podem fazer. Moisés se transformou no mágico. Mostrem a ele o que vocês fazem. Todos jogaram seus bordões no chão. Todos os bordões se transformaram em serpentes. E Arão devia estar olhando para Moisés assim: você não me contou isso. Mas então algo aconteceu. A serpente de Moisés engoliu todas as outras. Bem, Faraó não ficou intimidado. Ele apenas pensou: só precisamos de um bordão maior. Ele disse: tudo bem. Vocês me ouviram. E Faraó não os ouviu. Milagre após milagre, sinal após sinal, e Moisés demonstrou o poder de Deus diante do Faraó, e a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração. Bem, é interessante que na verdade Deus disse a Moisés, eu amo isso, Deus disse a Moisés: eu sei que ele não vai deixar vocês irem, a não ser com uma forte mão. Ele disse: eu sei que ele não os deixará ir. Diga que deixe meu povo ir, mas eu sei que ele não deixará ir. Algumas vezes precisamos ser informados do caráter do nosso adversário. Certo? Precisamos ser informados do seu caráter. Satanás não vai desistir só porque você orou. Vocês estão me ouvindo? Ele não vai desistir só porque você disse que era filho de Deus. Bem, um último sinal era importante. E Deus disse a Moisés: dessa vez, ele certamente deixará vocês irem. Ele disse: o anjo da morte chegará à cidade. Diga a todo hebreu para marcar os umbrais das entradas das suas casas com sangue. Então, Moisés disse aos filhos de Israel, e todos começaram a marcar suas portas, e os egípcios disseram: o que há de errado com esses tolos? A vida continuou como era. Então, à noite, o anjo da morte veio à cidade. E toda casa onde havia sangue marcando a porta, ele passou direto e foi para a próxima casa. Na verdade, a Bíblia o chama de destruidor. Bem,
Às vezes as pessoas perguntam algumas coisas. Quem era esse destruidor? Ele era um anjo de Deus? Foi Deus que enviou o destruidor? Será que Deus mantém um anjo especial chamado destruidor? Ele o envia de vez em quando para cuidar dos seus negócios? Não, ele não faz isso. Mais uma vez, isso te diz o caráter do nosso adversário. O caráter. Quando você estuda o Novo Testamento, você encontra várias coisas que nos ajudam a entender o caráter de Deus. Na verdade, em 2 Tessalonicenses, quando ele está falando da segunda vinda de Cristo, ele faz uma declaração: aquele que o detém deterá até que ele seja afastado. E então será de fato revelado o iníquo. E muitos dizem: quem é esse que detém e que será afastado? Bem, há diferentes respostas. Uns dizem que é o Espírito Santo, outros não. Mas é a igreja. Até que ela seja tirada do caminho. Vem, nós somos a força retentora do mal hoje. A única razão pela qual Satanás não entregou o mundo à total aniquilação do homem foi por causa da resistência da igreja. Do contrário, os homens já teriam sido capazes de se destruírem. Ele é mau o suficiente para se destruir. Mas sabem, as orações dos santos têm retido Satanás. No nosso tempo e em dias que passaram. O povo de Deus sempre tem sido a razão, é chamado remanescente. Eles sempre foram a razão para a retenção do mal no mundo. Por exemplo, o anjo da morte estava vindo ao Egito, mas ele deveria passar direto de toda a casa que estivesse marcada. Vê isso? Ele não podia destruir a todos. Eles tinham que marcar a casa. Se não fizessem, ele também os destruiria. Isso te diz que o anjo não veio de Deus. Porque ele precisava de um sinal. Vê isso? Ele precisava de um sinal para proibi-lo. Isso nos mostra que Satanás está lá fora. A Bíblia diz, ele vai por todo lugar, de um lado para o outro, por toda a terra, buscando o quê? A quem destruir. Buscando a quem destruir. Ele não está buscando a quem fazer amizade. Ele está buscando a quem destruir. Essa é a sua natureza. Então ele era aquele anjo da morte. Satanás, o destruidor. Esse é o nome dele. É um dos seus muitos nomes, o destruidor. E encontramos no Novo Testamento que ele era chamado aquele que tinha o poder da morte. Ele controlava o espírito da morte. Chamado destruidor. Buscando a quem ele possa devorar, destruir, engolir, aniquilar completamente. Então é isso que ele quer fazer com os homens. Quando a Bíblia fala do devorador, não tendo permissão de vir às suas finanças, quem é esse devorador? Satanás. E Satanás manifesta a si mesmo de muitas formas diferentes. Sabe, quando falamos do combate no inferno, Jesus e os diabos, não pense você em algo físico, não olhe para Jesus e Satanás num ringue. Você entende?
Sim, eles tentaram forçá-lo para baixo. Sim, ele os venceu, mas eu quero que você entenda que isso foi uma demonstração de poder espiritual. Não foi uma luta física. Estão ouvindo isso? Mas isso mostra a você a malignidade, a iniquidade do Espírito contra quem nós combatemos. Satanás. Então, aqui ele não é permitido entrar na nossa casa que está selada e lacrada. Ele não tem permissão. Agora, no Velho Testamento, não havia revelação de Satanás. Eles não sabiam quem era Satanás. Não havia uma revelação de Satanás. Foi Satanás que entrou na serpente. Ele teve a habilidade de entrar numa serpente. Pergunta, ele ainda pode fazer isso? Ele entrou numa serpente. E naquele tempo, a serpente era, de acordo com a Bíblia, no meio do gado. E ele falou com Eva. Mas a coisa interessante foi que Satanás entrou na serpente e fascinou Eva. Ele ainda pode entrar. Satanás ainda pode entrar. Se ele pôde entrar numa serpente, sendo no meio do gado, ele pode entrar num cachorro. Se pôde entrar na serpente e pode entrar num cachorro, ele pode entrar em qualquer outra coisa. Você diz, como? Como? Como pode entrar num cachorro? Você lembra quando Jesus estava expulsando demônios? Daquele endemoniado em Gadara? Os demônios gritaram para Jesus: por favor, não nos mande para fora da cidade. Deixe-nos ir para os porcos. Os homens os criavam e havia mais de 2.000 deles. E disseram, deixe-nos ir para os porcos. E Jesus os permitiu porque era errado, de acordo com a lei, para os hebreus comerem porco. E os demônios foram para aqueles porcos. E o que aconteceu? Todos eles, de repente, enlouqueceram e se jogaram ao mar. E se afogaram. Todos pereceram. Mas a coisa interessante é que eles pediram para serem enviados aqueles animais. Eles pediram para serem mandados para aqueles animais. Maravilhoso! Maravilhoso! Não é de espantar que algumas pessoas compram um cachorro no mercado e daquele dia em diante tem problemas em casa. Ei, espere, eu estou falando sério aqui. Sim. Sim. Veja, aconteceu no Velho Testamento, no Novo Testamento. E Jesus não disse que acabou. Demônios entraram neles. E a Bíblia diz que os pastores que cuidavam deles correram para a cidade para dizer o que ocorrera. E as pessoas vieram e disseram, por favor, Jesus, vá embora. Pediram que ele saísse da cidade. Ele deve ter dito algo como, vão! E os pastores, quem gritou assim? Disseram, aquele homem ali. E eles viram todos os animais. Ah! Por que ele disse vão? O que aconteceu?
E então o homem louco foi restaurado. Disseram, ei! O espírito saiu daquele homem. Então foram pela cidade contando a história. Aleluia! Eu disse, essas coisas nos mostram o caráter daquele com quem estamos lidando. Satanás. A paixão dele por destruição. Então, o poder redentor de Deus foi retirado e ele tinha permissão para ir ao Egito e destruir, cumprir sua obra. Algumas vezes, a presença de um único cristão na família pode ser a razão para a retenção do mal naquela família. Um cristão naquela família. E Satanás então acha difícil destruir aquela família completamente. Ele quer fazer, mas não pode fazer. Por causa daquele irmão ou irmã. Ele é o símbolo da retenção. Satanás não consegue ir mais longe. Ele quer. Mas há uma palavra, será salvo tu e a tua casa. Satanás quer. Se ele pudesse, ele faria. Mas ele não consegue. Porque há um irmão na casa. Há uma irmã na casa. Aleluia. Quanto mais adoramos ao Senhor, mais longe o campo de força, nosso campo de força espiritual, mais longe ele vai. Vocês não ouviram isso? Vou falar de novo. Cada um de nós tem um campo de força ao redor do qual nós operamos. Quanto maior a unção de Deus na sua vida, mais longe vai o campo de força. Mais estendido ele é. Maior é a sua influência sobre a vida dos homens. Estão ouvindo isso? Então, Satanás tem que andar fora daquele alcance, porque é um alcance de poder de fogo. Ok? Quando você fala, isso afeta aquele lugar. Veja, o que você diz pode não afetar o vizinho do seu lado. Até que Deus estenda o seu domínio espiritual para cobrir o dele. E quando isso acontece, o que quer que você diga afeta ele. Entendem isso? E daqui a pouco, aquela rua inteira pode estar debaixo da sua autoridade. E o que quer que você diga é o que controla a rua, é o que controla o que acontece na rua. Veja, você precisa saber, quando Deus te promove no Espírito, você precisa saber, precisa reconhecer isso. Precisa saber. E quando isso acontece, é melhor você ter cuidado com as coisas que diz. Porque o que você diz vai operar dentro do alcance daquilo que Deus entregou em suas mãos. Há alguns dos seus primos que não importa o que você diga, não vai afetá-los. Mas, se aquele alcance se expande e cobre eles, o que quer que você diga vai afetá-los. E pelo que acontece com você, eles podem ser abençoados. Entendem isso?
E algumas vezes, sabe, quando você é abençoado por Deus assim, pessoas simplesmente desfrutam das bênçãos de Deus na sua vida, sem pedir nada a você ou a Deus. Quando lemos a Bíblia, nós nunca vemos Ló orar. Ele era abençoado só por seguir Abraão. Nunca ouvimos Deus falando com ele. Ele nunca falou com Deus, Deus nunca falou com ele, até onde sabemos. Mas a Bíblia diz que ele era um homem justo. É claro que era um bom homem. É o que a Bíblia diz, ele foi tão abençoado como Abraão foi. Apenas por ouvir Abraão. A história não é sobre ele. Mas ele desfrutou cada pedacinho dela. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabem, quando as pessoas aprendem a reconhecer o poder, a presença, a glória do Deus com o qual elas se envolvem, com quem tem um relacionamento, e há apenas um verdadeiro, aleluia, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você reconhece o poder dele e a influência dele, como Moisés fez quando ele foi para Faraó, sabendo que Deus não poderia ser visto por Faraó. Mas ele tinha uma audácia para demandar que Faraó deixasse o povo ir. Como ele não ficou com medo? Esta é uma área com a qual Deus chamou minha atenção. Eu sempre fiquei intrigado com o fato de que Faraó poderia ter ordenado a morte para Moisés. Tanto quanto ele o odiava. Tanto quanto ele adoraria matá-lo. Acabar com ele. Por que esse diálogo? Por que ele teria esse diálogo com esse homem rude que veio aterrorizá-lo essas 10 vezes? Ele poderia ter dito, ei, e podiam ter pego Moisés? Não! Oh, não! Moisés sabia de algo, ele era consciente daquele que estava com ele. Deus disse a Moisés, e ele não esqueceu, eu estarei com você. Ele disse, vá, eu estarei com você. Isso era tudo o que ele precisava. A Bíblia diz que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele viu o invisível. Ele estava lá na presença de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Foi suficiente. Foi suficiente. Então agora, ele podia ir a Faraó e dizer, deixe o meu povo ir, é o que Deus diz. Você tem que obedecer. Obedecer? Faraó era a lei. Você entende? Ele não tinha nenhum respeito. Faraó nunca foi levado a obedecer ninguém. Não esqueça. Faraó foi criado para ser faraó. Sim, ele tinha a última palavra. Ele foi treinado para ter a última palavra. Ele não foi o primeiro faraó, ele herdou isso. Ou seja, ele cresceu dessa forma. Tudo o que ele conhecia era a obediência dos outros. E pela primeira vez alguém lhe disse para obedecer. Obedecer? Ele trazia os deuses que queria, expulsava aqueles que não queria. Os sacerdotes faziam. Se ele não gostasse da cara desse, se livrava dele, me dê outro Deus. Mas dessa vez, tinha um Deus que ele não podia ver. Moisés disse, assim diz o Deus dos Hebreus, deixe meu povo ir. Audácia. Meu Deus, precisamos disso às vezes. Precisamos disso. Sim. 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 Ousadia, confiança, audácia. Sim. Ser tão ousado vai fazer o diabo tremer. Faraó não conseguia formar as palavras. Matem-no. Não conseguia formar as palavras. Não conseguia matar esse homem. Não conseguia nem pensar nisso. Não funcionou. Esse cara veio com algo
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. A mesma coisa com Davi, quando ele ficou diante de Golias. Pense nisso. Que vida você quer viver? Ele ficou diante de Golias. Golias olhou para ele, ele era tão alto e Davi era tão baixo. Ele era um gigante, havia 5 gigantes, Golias e seus 4 irmãos, e ele era o maior deles. Golias de Gate era o maior deles. Ele disse a Davi: sou eu um cão? Você não consegue ver? Ele era tão grande que era preciso outro homem para carregar seu escudo. E aquele homem estava entre ele e Davi o tempo todo. Davi falava e Golias falava. E ele dizia: sou eu um cão? Por quê? Porque ele viu, quando Davi pegou, a Bíblia diz 5. Veja, quantos gigantes há lá? Eles disseram 5. Esse é o maior, ele tem 4 irmãos. A Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras lisas. 5. Ele as pegou. 1, 2, 3, 4, 5. Ele pôs a primeira. E ele começou a fazer assim. Golias disse: veja esse tolo. Ele estava completamente vestido com sua armadura. Golias tinha um capacete, você entende? Ele tinha um capacete e uma armadura, completamente protegido. Ele tinha um grande escudo lá. Sapatos grandes, sapatos de guerra. Ele tinha a espada mais pesada do lugar. E esse Davi era um pastor. O rei tinha dado a sua armadura para ele usar. E quando Davi andou assim, ele disse: Senhor, eu nunca vesti nada assim antes. Ele nunca esteve no exército, era muito jovem, 17 anos. Então, tiraram a coisa dele, ele disse: eu vou assim. Disseram: você sabe quem está lá fora? O rei Saul disse a ele: você é apenas um garotinho. Mas ele tem sido um homem de guerra desde a infância dele. Mas você é um garotinho. Ele disse: mesmo assim, eu vou desse jeito. O rei Saul disse: que o Senhor esteja contigo. Ele foi com a sua bolsa de pastor. Pegou aquelas 5 pedras lisas. Pôs 4 na bolsa. Pegou a primeira. E começou a fazer assim. Ele estava mirando. Oh! Eu já visualizei aquela cena na minha mente e no meu espírito tantas vezes através dos anos. Quando ele fez isso, ele disse a Golias: eu vou pegar a sua cabeça, em outras palavras, eu vou cortar a sua cabeça de cima dos seus ombros hoje. A Bíblia relata especificamente: não havia espada na mão de Davi. Ainda assim ele disse: eu vou cortar o seu pescoço hoje. Como? Ele não tinha espada. Ele estava agora irritando mais Golias. Ele disse: veja, eu vou pegar a sua carcaça e eu darei às aves do céu. Ele disse: não só você. E então ele disse, eu darei as carcaças de toda a hosta dos filisteus para as aves do céu. E o mundo inteiro saberá hoje que há um Deus em Israel.
Deixa eu dizer o que aconteceu no céu. Deus, ouçam! Segure aí! Segure aí! Deixa eu dizer o que aconteceu no céu. Deus levantou e disse: Miguel, esse garoto quer nos embaraçar. Hã? Gabriel, você imagina? O que vamos fazer? Não! Deus sempre quis alguém para se gabar nele. Aprenda a se gabar no Senhor. É a vocalização da sua fé. Você está me ouvindo? Aprenda a vocalizar a sua fé. Vocalize a sua fé. Aprenda a vocalizar a sua fé. E isso chega por um certo tipo de consciência. A consciência daquele que está por trás de você. Era o que Moisés sabia. Era o que Davi sabia. Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o Deus dos exércitos de Israel? Ele o chamou de incircunciso filisteu. Em outras palavras, esse filisteu que é separado de Deus. Você não tem uma aliança com Deus. Ele não conhece você. Era o que Davi estava dizendo. Incircunciso filisteu, como você ousa? Então Davi teve fé na aliança. Ele sabia que ele era um filho da aliança. Ele sabia quem ele era. E aquela aliança diz: eles virão contra você por um caminho, mas eles fugirão por 7 caminhos. Ele disse: um de vocês perseguirá 1000. 2 de vocês porão 10.000 para correr. Era isso que a aliança dizia. Em outras palavras, como um homem de aliança, você não poderia ir para a guerra e retornar derrotado. Não deveria acontecer. Apenas se você não estivesse andando com Jeová. E se você não estivesse andando com Jeová, o profeta lhe diria. Mas eles sabiam que estavam com Jeová. Sabiam. Tudo o que eles precisavam era de alguém que tivesse fé na aliança. E lá estava Davi. Quem é esse incircunciso filisteu? Se referindo a Golias de Gate. E depois de insultar Golias daquele jeito, dizendo: eu vou arrancar a sua cabeça, vou dar a sua carcaça para as aves e a carcaça do seu exército para as aves, Então Golias se irritou. A Bíblia diz que Golias deu um passo contra ele. Quando ele deu um passo contra Davi, esta é a parte mais bonita daquele encontro. Davi não fez assim. Não! A Bíblia diz que quando Golias deu um passo à frente, Davi correu em direção a ele. Davi correu em direção a ele. Então, sabem, Davi tinha recebido algo. Isso é importante, que todos precisamos reconhecer. Foi a unção. Há algo sobre a unção que eu quero dizer a vocês. Quando você tem a unção de Deus em sua vida e você se rende à unção, a unção vai operar, ela vai guiar você.
Foi isso que moveu Davi. Foi a unção que moveu Davi. Quando Davi falou aquelas palavras de fé, ele ativou o poder. Ele ativou a unção. E a única coisa que podia ter acontecido era a unção fazer Davi sair contra ele. Ele não conseguia pensar em medo, porque a unção tinha sido ativada. Quando você vocaliza a sua fé, você ativa a unção. E uma vez que a unção toma o controle, está além da sua razão, está além do seu pensamento, está além da sua mente. E você se vê fazendo coisas completamente fora do âmbito da sua razão. Aleluia! A audácia da fé. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eis o que fazer em sua vida. Que você sempre possa ter o seu espírito fazendo contato facilmente com o fluir do poder de Deus. Estão me ouvindo? Sabem, o poder de Deus está sempre operando. Nesta sala, nesse momento, há eletricidade. Certo? Há eletricidade física neste lugar. Se fizermos contato com qualquer abertura, qualquer tomada, qualquer fio carregado, fio solto, ela vai fluir. Certo? Espiritualmente, o poder de Deus também está fluindo. Há poder mais do que suficiente para fazer com que você conquiste qualquer coisa que está nos seus sonhos. Uma das coisas com a qual Deus se deleita é ajudar os seus sonhos a se realizarem. É uma das coisas que Deus ama fazer. É uma das muitas coisas que Deus ama fazer. Ele ama realizar o seu sonho. Sabe, muita gente não sabe disso. Mas ele tem um sonho maior para você que você jamais pôde sonhar. Então a coisa mais esperta a fazer, porque você não descobre de Deus qual é o sonho dele para sua vida, e funciona com isso, e dessa forma a vida é fácil. Porque você sabe o que ele quer e você age dentro do âmbito dos desejos dele para a sua vida. E então tudo o que você demandar será consistente com a vontade perfeita dele para a sua vida. A vida é fácil, você nunca tem que lutar para conseguir nada. Você chegou no ponto que diz, Senhor, temos esse ponto aqui, ele diz, filho, já está lá. Obrigado, Senhor. Sabe, tudo apenas se move. Apenas se move. Esta é a vida correta. Ele diz, não temas, pequenino rebanho, porque é o bom prazer do seu pai dar a vocês o reino. É o bom prazer dele. Aleluia. Eu disse aleluia. Não importa qual é o sonho para você. Descubra, conheça e funcione nisso. Oh, isso te fará feliz. Vai te preencher. Apenas fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a única coisa pela qual vale viver. Amém? Não tente ser como aquele outro cara. Não tente ser como aquela outra moça. Não tente ser como outra pessoa. Não, isso não é útil. Seja o que Deus quer que você seja. Toda vez. E eu falei sobre fazer aquele contato. E eu quero dizer a vocês como você pode tornar a sua vida tão fácil para fazer contato espiritual com o poder que é requerido para a vida que Ele deu a você. É muito simples. Oh, glória a Deus! Oi. Estas mensagens que temos compartilhado com vocês
nas últimas semanas, você precisa pegar todas elas e ouvi-las outra vez e outra vez e outra vez. Eu te digo, você precisa ouvi-las pelos próximos 3 anos. Ouvir, eu estou dizendo. Eu digo porque você vai precisar dessas mensagens para fundar no seu ser. Entendem? Para ter nos seus ossos. Veja, ouvi-las é bom, mas não é suficiente. Você ouve, ela entra no seu espírito, não é suficiente. Precisa ir à sua consciência, ok? A sua consciência mental. Mas ainda não é suficiente. Até que ela permeie o seu ser inteiro, permeie o seu corpo, entre direto nos seus ossos, no seu âmago. A palavra. Veja alguns desses, especialmente nossos irmãos indianos. Eles comem tanto alho que a sua pele começa a cheirar. Mas sabe, imaginem aqueles que comem todo dia. Até que onde quer que passem, o alho os acompanha. Sabe, aquilo entrou neles. Até que todas as suas roupas vão cheirar a alho. Vocês estão ouvindo? Alguns ficam com um cheiro e dizem odor corporal. Não se preocupe com odor corporal, eu vou dizer o que fazer. Mude a sua dieta. Há muito poucas pessoas que têm realmente problema com odor corporal que é demoníaco. Porque demônios fedem, a presença deles fede. Isso é verdade. Mas deixe isso de lado. Então, uma comida física que você come, que normalmente tem que passar pelo seu corpo, muito disso é desperdiçado porque há muito lixo. E uma vez que entra no corpo e nutre, o resto é lixo. Eu lembro de alguns de vocês que gostam de comer em qualquer lugar. Você mal pode esperar pelo intervalo. Sempre checando, vai ter um intervalo? Já deu a hora? O ponteiro chega no 12 e você sai. E você compra isso, compra. Quando termina o intervalo, você tá cheio. Deus está vendo. Aleluia. Então imaginem, a comida física pode liberar cheiro no seu corpo. Depois de um longo período de relacionamento com esse tipo de comida. A palavra de Deus é dessa forma. A palavra de Deus é assim. Foi por isso que ele disse: medite nessas coisas, entregue-se completamente a elas, para que o seu lucro apareça a todos. Significa, vocês notaram, ele não diz e tu terás lucro. Não, ele diz que o teu lucro, ou seja, não há discussão. Ele está dizendo que se você fizer isso, definitivamente te trará vantagem. Sua promoção será certa. Ele diz, continue até... Ele diz que a sua promoção, que a sua vantagem, os resultados da sua meditação na palavra se tornem óbvios para os outros. Eles definitivamente verão o aumento em sua vida. Ele diz, não pode ser escondido. Os resultados aparecerão. Aleluia! Ninguém pode te afastar dessas coisas. Apenas continue meditando na palavra. Continue falando a palavra. Tenha no seu espírito, no seu espírito, no seu espírito. Essas coisas que eu compartilho aqui são coisas que eu tenho armazenado no meu espírito por anos. Estão ouvindo? Já se tornaram a minha consciência. Muito importante. Eu estou dizendo a vocês, não são coisas que você apenas ouve e então, qual é o próximo tópico? Não. Estas você vai ter que ouvir e ouvir e ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. Até que quando você fale por si só, estará falando essas palavras vão sair de você. Saindo de você, saindo de você. E finalmente sairão quando você dormir. Você vai estar dizendo. Sabem?
Saindo. Saindo. Então na topada, isso não acontece mais. Curado, curado, curado. Curado. Algo acontece, curado. É a primeira coisa. Por quê? Porque está dentro de você. Não importa o que aconteça, você está no topo. Você apenas sabe. Não quando algo acontece. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que Deus se levante e que seus inimigos se dispersem. Ele diz sim, que da sua presença fujam os que lhe aborrecem. Quem faz isso acontecer? Você. Você ainda está aí? Ok. Então o que você vai fazer? Sabe, eu gosto de tornar minha vida mais fácil. Certo? Por isso que eu tiro vantagem da tecnologia. Torna minha vida mais fácil. Mas há uma forma espiritual. Há uma forma espiritual para tornar sua vida doce. Quantos aqui gostam de ter? Quantos prefeririam ter uma vida doce? Obrigado! Então eu estou falando com o povo certo, não é? Sabe, alguns cristãos não gostam disso, eles se sentem... Ouçam! Dizem, temos que ter perseguição. E a perseguição, sim! Eu tenho tido muito disso. Mas eu não... Oh, Deus! Não! Eu desfruto disso! Faz parte da coisa inteira, do pacote todo. Você entende o que eu estou falando? Não me importa o que as pessoas pensam de mim, não me importa o que dizem. Eu sou maior que eles. É dessa forma que eu penso. Oh, é assim que eu penso. Eu penso diferente. Eu venho de outro mundo, você não entende? Eu não pertenço a esse mundo. Eu venho de outro reino. Nesse reino, temos um espírito superior. Vocês estão me ouvindo? É verdade. Porque se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Deus não fez uma nova criatura que é sujeita a Satanás, sujeita aos problemas, sujeita à pobreza, sujeita à doença, enfermidade, morte. Não. Uma nova criação que é vitoriosa sobre o mundo. Uma nova criação que está em contato com Deus, fundida com o Espírito de Deus. Deus e você se tornaram uma criação divina. Você entende? A Bíblia diz que aquele que está unido com o Senhor é um espírito. Tudo aquilo no que me envolvo tem que ser bem sucedido. Não há fracasso. Não nas coisas que eu toco. Eu vim com a bênção de Deus. Eu sou um pacote de bênçãos. Você entende do que eu estou falando? Não fracassamos no nosso reino. Eu estou manifestando as graças, as excelências do nosso reino celestial. Eu falei sobre algo hoje mais cedo e eu dizia, assim como carregamos a imagem do terreno, carreguemos nós também a imagem do celestial. Eu falei sobre isso num determinado culto. Eles não pegaram de verdade isso. Eu sei que não pegaram. Então eu simplesmente acelerei, sabem? E segui em frente. Porque eu notei que eles não tinham pego. E enquanto isso, aquilo foi algo que eu vi e eu fiquei... É isso, Jesus! Eu fiquei empolgado no meu espírito. Porque eu disse ao Senhor, eu sempre soube que estava lá, eu sempre soube no meu espírito, só não conseguia pôr para fora. Mas então eu busquei e eu encontrei. Eu disse, glória a Deus, eu sabia. Tinha que ser dessa forma. Glória a Deus. Mas sabe, eu passei para as crianças e eles... A coisa que cuspiram era coisa maior.
e ficaram com os chocolates muito doce, que fazem buraco nos dentes e eles não sabiam. Não, isso apenas é o que os bebês querem. Mas há uma coisa mais dura, e Deus sempre joga isso dentro de outra coisa. Você tem que, ele diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a honra dos reis é esquadrinhá-las. Deus gosta de encobrir algumas coisas, mas ele diz que é a honra dos reis esquadrinhá-las. Hã? Entenderam? Entenderam? Hã? Isso está entrando? Então façam isso. Sempre reconheçam a si mesmos como adoradores. Adorar não significa músicas especiais. Você pode adorar sem falar. Quando a Bíblia diz que ela se jogou no chão e o adorou, ela não cantou nenhuma música. Ela se curvou diante do Senhor, foi o que ele disse. Mas este é o corpo físico. No Novo Testamento, ele diz: quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. A oração aí não é a oração para pedir alguma coisa. É a oração de adoração. Aprenda a erguer suas mãos no ar diante do Pai. Eu queria ter um lugar para sentar, por favor. Uma cadeira. Qualquer cadeira bonita dessa. Sim, qualquer uma. Sim, obrigado. Estão me ouvindo? Obrigado. Então, aprendam a fazer isso. Erga suas mãos diante do Senhor. Não porque você tem vontade, mas porque a palavra diz assim. Faz uma grande diferença. Algumas vezes você não está com vontade. Algumas vezes está cansado. Mas você ergue as mãos. Glória a Deus, eu te amo hoje. Obrigado por tornar minha vida bela. Estão vendo? Ainda estão aí? Você aprende a fazer isso, até que se torna algo tão fácil para você fazer. As suas mãos quase sempre se levantam. Glória! Oh, Pai, eu te bendigo. E sabe, quanto mais você faz isso, mais fácil será para você fazer contato com o fluir divino. Eu disse a vocês, quando eu oro, eu vejo muitas visões. Ok? Eu não sei o que acontece com outras pessoas, mas quando eu oro, eu tenho visões. Meus olhos espirituais estão abertos. E eu vejo. E eu sei o que fazer a seguir. E você aprende a cantar. Você pode não ter o que todos podem chamar de uma voz fantástica, mas são eles. Eles são aqueles que decidem que vozes são boas. Qualquer voz é bela. Apenas escolha o tipo de música que você vai cantar com seu tipo de voz. E o tom que você prefere usar. Então você não faz. Oh, worship the King, oh, glorious above. O anjo vai dizer, pare com isso. Pare com isso. Não nos insulte. Aleluia. Melhor abaixar, cante com doçura. Mas deixa eu dizer algo. Se é doce pra você, quem se importa?
Lembrem que ele disse, o tempo está chegando, e ele diz, e agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adorá-lo. Para adorá-lo, ele busca estes quais? Estes que o adoram em espírito e em verdade. Verdade é a palavra. Adorar em espírito significa adorar a partir do seu espírito, não da sua mente. Sabe, muitas pessoas têm são o que chamamos de canções comoventes, ok? Então temos as músicas comoventes. Essas músicas sempre tocam as pessoas, ok? Bem, isso é bom. Isso é bom. Mas quase qualquer um pode fazer isso. Uma música pode tocar a emoção de alguém e não tocar o espírito de alguém. Você já leu algum dos escritos de Shakespeare? Alguns são muito comoventes, tocantes. Eu lembro que eu estava assistindo um filme um dia desses sobre um cara dos esportes e algo aconteceu com um certo homem e enquanto eu assistia apenas uma pequena parte daquele filme que eu estava assistindo, vendo ali na tela, assistindo, sabem? Eu estava assistindo e havia um homem bom, ele era um homem muito bondoso e finalmente ele teve um ferimento terrível e correu para o hospital e ele não podia jogar mais. Ele ficou de cama. Ele ia ter que andar numa cadeira de rodas. Lágrimas caíram dos meus olhos. Não era um filme cristão. Fiquei tocado e fui às lágrimas. E eu senti aquilo. Eu senti tão profundo que eu me segurei e eu falei em línguas um pouquinho. E, sabem? E eram atores. Vocês estão me ouvindo? Eram atores. Mas o que eu quero dizer, sabem, é que temos um espírito diferente. Há coisas que nos tocam. Mas quando somos tocados, ficamos espirituais. Entendem o que eu digo? Aham. Sabe, eu fiquei tão tocado. Eu não tenho nem certeza se um dos atores ou atrizes era cristão. Mas eu fiquei tocado por ver aquele bom rapaz sendo atingido tão duramente. E se vendo num hospital e ele não podia jogar mais. E eu estava sozinho, entendeu? Eu estava sozinho e eu... ali, enxugando meus olhos. Meu Deus. Então, vem, o que eu estou dizendo é... Podemos ser movidos, nossas emoções podem ser tocadas, mas isso não significa que algo aconteceu no nosso espírito. Mas deixa eu dizer porque esse tipo de coisa acontece comigo facilmente. Sabe por quê? Porque eu sinto compaixão por pessoas doentes, por pessoas que são machucadas, que ficam feridas, que têm esses tipos de opressões em suas vidas. Então... olhar aquilo simplesmente trouxe de volta a realidade do nosso mundo, como as pessoas se encontram em situações terríveis e nós temos a resposta. Eu senti aquilo. Temos a resposta para cada uma daquelas pessoas, mas elas podem nunca saber até que preguemos para elas. Vocês entendem? Sim. Glória a Deus. Então você aprende isso muito frequentemente. O adorador toma o seu lugar. Obrigado, Espírito Santo. Eu te amo hoje. Eu te agradeço por me dar uma vida maravilhosa. Obrigado por me fazer vitorioso. Obrigado. Minha vida foi feita para o topo. A minha vida foi feita apenas para a vitória. Eu sou tão grato. Eu sou tão grato. Eu sou tão grato, Pai. Vocês notaram que eu estou pontuando tudo que eu estou dizendo com línguas? Vocês entenderam? E então eu estou ativando o meu espírito.
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Glória. E você diz isso cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente. Você vai descobrir que algo está acontecendo no seu espírito. É como... Quantos aqui já usaram uma colher para comer? Certo. Agora, quantos de vocês, quando eram mais jovens, já brincaram com um imã? Talvez um pedacinho de imã? Você já o colocou perto de uma... Talvez perto de uma colher, de uma faca, de um garfo, algo assim? Você já fez isso? Ok. Antes disso, a sua faca e a sua colher ou seu garfo não ficavam juntos, ficavam? Mas quando você pôs aquele imã neles, ele atraiu e puxou e bam! E grudou ali. Se você deixar por um tempo, o que chamamos de indução de magnetismo. Certo? Aquela colher ficou magnética. Se naquele momento você tocasse a faca com a colher, eles grudariam. Aquilo veio do ímã. Toda vez que nós nos liberamos dessa forma no Espírito Santo, a unção se esfrega em nós de novo. Então recebemos a indução. Estão entendendo? Vemos, falamos, recebemos. Tomamos posse do mundo inteiro. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade em nossos corações. Ele pôs a eternidade em nossos corações. Não há limites para a extensão da sua fé. O quão longe a sua fé pode ir. O quanto você pode conquistar. O quanto você pode tomar. Então vamos fazer isso. Você está pronto? Sem se levantar, no lugar onde você está sentado. Você apenas levanta suas mãos assim. Certo? Então não grite. Agora espere. Eu quero te ajudar a entrar em algo. Alguns de vocês, enquanto estiverem fazendo isso, vão de verdade começar a ter visões. Estão me ouvindo? Ou sim. Isso é importante. Enquanto fizermos isso, alguns de vocês começarão a ter visões. E então, você pode se encontrar... como eu digo isso a vocês? Quando Deus disse a Abraão, o quão longe seus olhos puderem ver, isso eu dei a você. Como ele deveria ver? Levantar e ver? Não. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. O homem sabia o que era fé. Ele sabia como ver com seus olhos da fé. E sabe o que Abraão fez? Ele viu o mundo inteiro. Foi o que Abraão fez. Ele projetou a si mesmo em fé e viu o mundo inteiro. E Deus disse, é seu. Então, de acordo com a Bíblia, o mundo inteiro foi dado a Abraão. Este foi o homem a quem Deus entregou o mundo inteiro. Agora, o que você pode ver? Quando começarmos a falar em línguas, você deve primeiro se isolar dos outros. Você terá que lutar com a sua mente para se afastar dos outros. Deixa eu dizer que tipo de encontro é esse essa noite. É um tipo especial de encontro, onde o Espírito de Deus vai literalmente fazer algo em sua vida para mover você. Deixa eu explicar algo a você. Há tipos diferentes de encontros. Neste tipo de encontro, e
particularmente nesse aqui, certas coisas que seu espírito apenas conquistaria depois de muitos meses ou anos. O tipo de passo que, sabe, você vai assim. Ouça, olhe isso. Vem. Nesse tipo de encontro você vai um passo. Um passo. Um passo. Ouçam, eu estou tentando. Você se lembra o que Elias disse a Eliseu? Quando Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Elias disse a ele, se você me vir quando eu for tomado, você terá. Ele só poderia vê-lo com os olhos de um profeta. Todos os outros profetas estavam olhando. E eles não viram Elias ir. Estavam todos olhando. Elias de repente sumiu. Até onde eles sabiam, sumiu. E disseram, vamos procurá-lo. Apenas Eliseu viu a carruagem de fogo, pegando ele e levando ele embora. E ele gritou, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E ele recebeu a unção. Enquanto os outros disseram, ele sumiu? Eles eram 2, agora só é 1. Eles não o viram quando ele foi tomado. Então não podiam se mover como Eliseu. Então Elias se tornou o cabeça. Foi assim que ele foi promovido. Vocês estão aqui? Se você puder ver, hoje à noite, há coisas que você desejou, há coisas sobre as quais orou. Se você puder ver, pela habilidade do Espírito, você recebe. Aleluia! Estão prontos? Ok. Então, onde quer que você esteja, levante suas mãos assim. Você não tem que... Se você quiser esticar, tudo bem, mas onde estiver mais confortável para você, ok. Mas apenas levante. E então, eu quero que você faça isso. Não peça nada. Estão ouvindo? Não peça nada. Apenas fique dizendo a ele o quão grande ele é, o quão maravilhoso ele é. E fazendo isso, você fala em línguas um pouco. E então você continua a falar do seu amor por ele. E que bela vida ele te deu. Que vida maravilhosa ele deu a você. Que maravilha você se tornou. Estão me ouvindo? Agradeça por ele ter feito a sua vida digna de viver. E então você fala em línguas de novo e fala o mesmo tipo de coisas. Certo, faça isso agora. Oh, glória a Deus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.